Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos aqui no santuário dedicado a Ele e façamos a experiência de sermos abraçados, de sermos acolhidos por nosso Senhor como o Filho pródigo. É sempre bom a gente lembrar disso. Esse santuário é dedicado ao Pai das Misericórdias. Claro que você já deve ter escutado muito a parábola do Filho pródigo, mas a gente quer ressaltar aqui ainda mais a misericórdia do Pai, os méritos do Pai. O Pai estava ali, esperou o Filho, correu ao seu encontro, abraçou, beijou, fez festa. É isso que o Pai quer fazer conosco. Ele quer nos abraçar, nos acolher, quer fazer festa porque eu voltei para a casa dele, porque você voltou para a casa dele. Meus irmãos, voltemos para a casa do Pai. E não somente a casa, a estrutura, santuário, igreja, paróquia, sua capela, mas voltar para a casa do Pai é voltar para o coração do Pai. É voltar para Ele e acolher o seu Filho Jesus, que foi enviado a nós para a nossa salvação. Sim, Jesus foi enviado a nós pelo Pai do céu, pelo Pai das Misericórdias, para a minha salvação, para a sua salvação. Então acolha o Filho amado do Pai das Misericórdias, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Salvador, Ele é o meu Salvador, nosso Salvador. Vamos, através deste momento de oração, ao Pai das Misericórdias, mais uma vez, acolher Jesus, o Filho, e pedir também que o Filho nos envie o Espírito Santo e nos capacite a vivermos como filhos de Deus. Porque no fundo, minha gente, nós precisamos viver como filhos. Não como escravos, não como servos, mas precisamos viver como filhos. Não é bom ser filho? Claro que é bom ser filho, né? Quando a gente é empregado, funcionário, claro, tem empresas que a gente trata, que são tratados bem, né? Como filhos. Mas na maioria, né? Olha, não teve jeito, tchau, vai embora, né? Manda embora, né? Agora em casa não tem jeito, né? Em casa vai continuar sendo filho. Seremos sempre filhos e precisamos ser sempre filhos de Deus Pai. Então vivamos como filhos. Como é que vive um filho ou deve viver um filho? A obediência, o respeito, o amor. Que nós tenhamos respeito, amor ao nosso Pai, ao Pai das Misericórdias. Vamos ler a palavra de Deus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 20. Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 20. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa. Sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar. Pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Meus irmãos, estamos aqui dentro do contexto ainda da escolha de Jesus pelos discípulos, nosso Senhor que enviou os discípulos para a missão. Então, da mesma forma, nós podemos dizer somos escolhidos, somos enviados para a missão, como os discípulos, como os apóstolos. E agora Jesus está a instruir os seus discípulos dizendo o seguinte: olha, vocês são enviados em missão. Eu dei poder a vocês, mas olha só, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. O que o lobo faz, minha gente? O lobo é traiçoeiro. Esses dias não, já tem um pouquinho de tempo aí, um ano mais ou menos, infelizmente o lobo ou o cachorro atacou as galinhas, né? Vizinho lá, pertinho lá de casa.
foram traiçoeiros, aqueles cachorros que são próximos ali aos lobos, né? Não teve dó não, e atacou realmente. Os lobos fazem isso com as ovelhas. O contexto lá da terra de Jesus não é de cachorro e de galinha, né? Mas é de ovelhas e de lobos. E os lobos fazem isso, não querem saber, não é? E espiritualmente falando, é assim que acontece. O inimigo de Deus quer nos pegar, nós somos as ovelhas do Senhor. O Senhor, Ele nos confiou essas ovelhas para proteger. Ao mesmo tempo, nós somos chamados a proteger e ao mesmo tempo nós somos as ovelhas. E por isso nós precisamos ter cuidado com os lobos ferozes. Quem são esses lobos ferozes? Não vão pensar que é aquele ladrão ou aquela pessoa má, simplesmente não. Mas é o inimigo de Deus que nos quer o mal. É o inimigo de Deus que também pode usar de certas pessoas para nos fazer o mal. Nosso Senhor está dizendo: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quais são os lobos que querem nos atacar, que querem nos devorar? Muitas vezes é essa mídia secular que quer nos devorar e que é usada, infelizmente, pelo inimigo. Quer quebrar os nossos costumes, os nossos valores. São lobos que querem nos devorar. Qual é o passo que nós devemos dar então? Confiança em Deus, perseverança em Deus. Nosso Senhor aqui disse ainda aos apóstolos: olha, vocês vão ser levados aos tribunais, mas eu estarei ali com vocês. Vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão falar. O Espírito do Pai, olha aí, o Espírito do Pai há de colocar as palavras certas na boca de vocês. Meus irmãos, por isso vamos manter então a comunhão com Deus. Vamos então manter a vigilância. Vamos cuidar das ovelhas e vamos ter cuidado com os lobos ferozes que querem nos devorar. Uma vez eu escutei, eu li isso, não lembro, né? A gente só cai no abismo se nós nos aproximamos dele. Então fique atento. Não se aproxime do abismo, ou seja, não se aproxime tanto do pecado, porque senão você pode cair mesmo. As ovelhinhas que caem no precipício, ou algum animal que cai no precipício, por que caiu? Porque se aproximou dele. Por que muitas vezes nós caímos no pecado? Porque nos aproximamos dele. Quem está vivendo uma vida santa, uma vida em Deus, tem que se afastar sim da vida errada, tem que se afastar sim das ocasiões de pecado. A ocasião não faz o ladrão? Sim. Então, aquela ocasião, aquele lugar não é local para um cristão, para um filho de Deus. Então eu não vou me aproximar do abismo, porque senão eu vou acabar caindo nesse abismo. Meus irmãos, tenhamos todo esse cuidado então, estejamos atentos. Que o Pai das Misericórdias nos ajude a estarmos atentos e sejamos, sim, prudentes, sejamos simples, como nosso Senhor nos ensinou e nos ensina através desta palavra. Ele nos escolheu, Ele nos capacitou, Ele nos envia, mas precisamos ser vigilantes. Não nos aproximemos do abismo para não cairmos, mas nos aproximemos de Deus, porque perto de Deus, perto do Pai, nós estaremos fortalecidos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouve-nos. O Senhor abençoe a água que você apresenta e este propósito de não se aproximar do abismo,
mas de se aproximar sempre do amor do Pai. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo,